Sejam muito bem-vindos ao podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Jéssica Guido. E o assunto hoje é carcinoma basocelular. Por que precisamos falar sobre esse câncer? Estamos aqui hoje com a doutora Jéssica Guido e vamos falar um pouco o porquê da importância desse carcinoma basocelular, também chamado de CBC, tá? Muita gente acha que esse câncer é um câncer muito simples, muitas vezes subestimado pelos colegas, chamados como basinho, entre aspas. É só um basinho, é só um basocelularzinho. E, na realidade, a gente sabe que ele tem um potencial muito grande de morbidade e, de longo prazo, até mortalidade em alguns casos. Não é, Jéssica? E aí a gente quer expor um pouco o porquê que é tão importante a gente conhecer o carcinoma basocelular. Exatamente. Assim, uma das coisas principais é porque é o câncer mais frequente, né? Isso. E eu acho que é muito importante a gente bater na tecla que, assim, que vai aparecer, que é uma alta incidência, que a gente, por exemplo, a gente não tem tantos dados fidedignos no Brasil, mas se a gente extrapolar para os Estados Unidos, 1/4 da população dos Estados Unidos vai ter um carcinoma basocelular. Perfaz 30% dos cânceres mundiais, quando a gente soma. E no Brasil, atualmente, pelos dados do INCA, que a gente já sabe que existe uma subnotificação, né? Porque nem todo carcinoma basocelular removido é notificado ao INCA. A gente chegou a quase 180 mil casos. No último ano, no né? Último então, ano. É um número enorme de casos. Só a frequência já passa a justificar a importância de conhecer e saber identificar o carcinoma basocelular. Outra coisa muito importante é porque a gente sabe que esse carcinoma tem relação com exposição solar. Então, a frequência no próprio Brasil, que é onde a gente vive, tem uma elevada incidência e a gente tem que estar ainda mais atento diante de um país tropical em que vivemos. Então, isso chama ainda mais a atenção da importância local de conhecer e identificar esse tipo de câncer. E aí eu pergunto para você, Jéssica, existe alguma diferença de incidência relacionada a gênero, por exemplo? É mais frequente em homem, em mulher? Teria alguma distinção nesse sentido? Não, existe, é discretamente aumentado nos homens, justamente pelas atividades laborais, ocupacionais, de exposição solar. Mas é bem equivalente, chega muito próximo. E a incidência é elevadíssima, né? Como a gente falou anteriormente. Isso. Então, não seria uma predisposição genética, né, intrínseca. Não. Seria muito mais pela exposição maior à radiação solar ou pela falta de cuidado. Às vezes, os homens tendem a ser menos cuidadosos de forma geral, né, com fotoproteção, acaba aumentando a incidência no sexo masculino. Exato. Mas realmente é um conhecimento que precisa ser bem disseminado e a gente está atento independente do sexo. Né? Exatamente. Além disso, a gente precisa identificar os fatores relacionados à predisposição ao surgimento do carcinoma basocelular, porque é nesse ponto que a gente pode intervir e prevenir esse tipo de câncer. E quais seriam esses fatores mais importantes, Jéssica? O que é que você costuma orientar até para os pacientes que já são diagnosticados ou os familiares que acompanham esses pacientes? É muito interessante porque a exposição solar, como a gente falou anteriormente, é o principal fator da carcinogênese. Então, a exposição ao sol faz com que o paciente tenha risco de desenvolver o câncer. Muitas vezes esse paciente vai desenvolver o câncer com 50, 60 anos, mas o que a maioria dos estudos mostraram é que a exposição solar na infância e na adolescência é que normalmente está responsável por 90% desse risco de câncer. Então, isso já reforça a importância do cuidado familiar e até que os pediatras também reforçam esse cuidado. Exato. De que nas suas famílias a gente costume adotar medidas de proteção nas crianças e adolescentes, né, enquanto eles estão sob nossa guarda. Exatamente. Então, isso você já pode antecipar ou prevenir de longa data um acúmulo de dano solar que pode, de longo prazo, gerar basocelular. Exatamente. E essa exposição, se ela não é prevenida, se ela normalmente é abaixo de 25 anos, com exposições solares intensas, levando a queimaduras, que é justamente quando a pele fica vermelha, que é a queimadura de primeiro grau, ou então desenvolve bolhas, e aí esse paciente aumenta muito o risco de ter câncer de pele, principalmente o CBC. Isso. Então, de forma geral, não só o CBC, como outros tipos de cânceres, eles podem estar associados à exposição pontual, né, aguda, que eu digo que é aquela exposição do gringo, né, aquela que vem, ai meu Deus, nunca vi praia, vou torrar em Porto de Galinhas e queima, que chega a dar uma angústia para nós dermatologistas olhar.
E tem aquela exposição solar que é cumulativa, crônica, de uma pessoa que trabalha cronicamente exposta ao sol, né? Um agricultor, um engenheiro, pedreiro, enfim, que às vezes está lá todo dia levando horas a fio de sol. Então, os dois têm papel que se somam, mas o vasocelular parece que tem mais relação com essas exposições agudas pontuais. Exato. Claro que, de forma geral, a gente orienta uma proteção ampla, não só nas férias, não só no fim de semana, e sim uma coisa de longo hábito, né? Para que aquela prevenção tenha uma cobertura maior. Né? Mas além da radiação ultravioleta, que a gente sabe que o papel do ultravioleta B é até mais preponderante do que o ultravioleta A na formação do carcinoma basocelular, que outros fatores poderiam participar da gênese do CBC? É muito interessante, porque a exposição solar ela é um fator importante e prevenível, mas a gente tem fatores de fenótipo que podem fazer com que a pessoa já nasça com chance maior de ter câncer de pele, principalmente o CBC. Então, pacientes que têm pele clara, cabelo loiro, pacientes ruivos, crianças que, por exemplo, diante de exposição e fototipo de pele muito claro, desenvolvem sardas na infância, por exemplo, são fatores de risco para câncer. Então, é um paciente que, quando você vai examinar, vai fazer sua anamnese, seu exame físico, você já tem que ficar atento que essa pessoa precisa dessa orientação de fotoproteção mais importante, porque ela já tem um risco intrínseco. Isso é bem relevante. E eu chamo a atenção que é muito difícil, inclusive no nosso país, a gente caracterizar isso com muita tranquilidade, né? A gente é um país extremamente miscigenado, então a gente vê pessoas morenas com olho claro, pessoas moreninhas com sarda, loiros, originais ou não, de forma, né, com cores de peles distintas. Então, essa reatividade ao sol é muito variável. É muito difícil você só fenotipicamente, só visualizando, checar esse risco. Então, esses sinais indiretos, né, do paciente relatar que, poxa, mal levo o sol e eu já fico muito vermelho. E a pessoa, às vezes, visualmente nem parece tão branquinha assim, mas fica vermelho. Isso é uma coisa relevante, como a presença indireta de sinais de dano solar, como as sardas, né, as efélides que a gente chama, rugas precoces. Então, são formas indiretas de perceber que essa pessoa é mais predisposta e que ela requer um cuidado ainda maior. E aquele paciente que diz assim, que minha pele nunca queima, a minha pele só fica vermelha, que não bronzeia, né? Só em relação não bronzeia, é um paciente também de alto risco. A gente já sabe que ele tem um fototipo que pode não estar caracterizado, mas é que é baixo. Isso. E existem alguns perfis de tratamento que, por outras circunstâncias, o paciente precisa ser submetido, ao qual o paciente precisa ser submetido, que pode também facilitar o surgimento de vasocelular. E quais seriam esses tratamentos que a gente conhece? A gente tem os tratamentos de fototerapia, principalmente os que usam UVA, tem maior chance de risco. Por exemplo, um paciente que tem psoríase e que precisa tomar um psoralênico e se expor a raios ultravioleta A, são pacientes que têm risco, principalmente pelo número de doses. Isso é como se fosse um dano cumulativo, pudesse gerar isso. Pacientes que tomam imunossupressores. Sim. Os imunossupressores, ou que tem imunossupressão. Na verdade, a imunossupressão a gente correlaciona muito a um outro tipo de câncer, que é o carcinoma espinocelular. Mas há relatos de incidência maior em pacientes também do carcinoma basocelular. E aí a gente tem que ter um cuidado de ser um paciente que a gente precisa reavaliar. A maioria dos pacientes imunossuprimidos que têm transplantes de órgãos sólidos são os pacientes que têm um pouquinho maior de chance. Pacientes que têm HIV, imunossupressão adquirida, também tem muito mais de carcinoma espinocelular, mas também pode ter CBC, paciente que a gente sempre vai examinar bem a pele, e pacientes que tomam drogas imunossupressoras, porque o que me preocupa muito é que hoje em dia a gente está avançando muito, a gente está prolongando muito a sobrevida de um paciente, e a gente quando passa, e há uma necessidade de a gente passar ciclosporina, metotrexate, e aí quando a gente passa, a gente obviamente se preocupa com as outras toxicidades, mas a pele é um órgão que também tem riscos, e aí esse paciente pode muitas vezes desenvolver um CBC mesmo. Isso. E em uso de imunossupressor, especialmente quando a necessidade de imunossupressão é prolongada, o risco tende a ser maior. Isso. Não é à toa que pacientes transplantados renais, por exemplo, depois de 15, 20 anos usando drogas imunossupressoras, especialmente ciclosporina, a gente vê que tem uma predisposição maior, especialmente a carcinoma espinocelular, mas a gente sabe que o padrão linfocitário tem um poder de vigilância antitumoral, então ele também acaba sendo mais predisposto ao vasocelular.
celular e, de forma geral, a que esse câncer avance de uma forma mais veloz. Então, esses pacientes precisam ser acompanhados com frequência e com regularidade para detecção precoce e tratamento o quanto antes. São mais agressivos. É muito interessante que eu vi um artigo que falava do metotrexato, que não é tão relatado, muito associado, mas que doses acima de 8 gramas de acumulativa estariam mais relacionados. Então, assim, a gente ainda tem muitos estudos, porque a gente está usando muito essas medicações, mas a gente tem que lembrar da imunossupressão que o paciente pode ter, mas das medicações também que a gente prescreve, né? Isso. Além dessas condições que podem ser consideradas iatrogênicas, mas muitas vezes necessárias, a gente sabe que existem condições genéticas também que podem aumentar o risco de incidência de carcinoma base celular. Alguns deles são raros, né, mas que precisam do nosso conhecimento para a detecção em um segmento ainda mais rígido. Uma dessas síndromes é a chamada de síndrome de Gorlin-Goltz, ou Gorlin-Goltz, que é também chamada de síndrome do névoa basocelular. Né, Jéssica? O que é que você lembra aí dessa síndrome? Para quem não tem um segmento nem conhece, passar a identificar e suspeitar dessa condição. Pronto, síndrome só, falando para que se tiver algum acadêmico assistindo, a gente vai ter um conjunto de sinais e sintomas. Então, são pacientes que eles vão ter várias alterações genéticas que vão promover tumores, que podem ser neoplásicos, podem ser também tumores benignos, malignos ou benignos. E aí, a síndrome de Gorlin, o paciente tem muitos CBCs múltiplos. É muito interessante porque ele tem os carcinomas basocelulares em face, em áreas fotoexpostas e também em áreas não fotoexpostas. Então, começa normalmente numa idade recente. Então, a gente começou falando aqui no podcast que o paciente normalmente tomava sol na infância e na vida adulta vai desenvolver o CBC com 50, 60 anos. Mas os pacientes com as síndromes, principalmente Gorlin, por exemplo, o paciente começa com 20 e 21 anos, já com casos de CBC. Alguns até adolescentes, né? Dependendo da penetrância, né? Que é uma doença de penetrância variável. Exato. Então, tem paciente que até antes desenvolve carcinoma, né? Aí o paciente pode também ter cistos odontogênicos, o paciente pode ter meduloblastomas. Então, acaba existindo uma inter-relação de todas as especialidades desses pacientes com síndromes genéticas que podem dar névoa celular. Não é tão raro a gente receber um encaminhamento até de um colega, né? Sim. Que fechou e que manda para a gente poder ficar acompanhando e tratando. Isso. Então, ficar atento à detecção de carcinoma basocelular em pacientes muito jovens. A gente já tem que olhar com uma suspeição maior que pode participar dessa síndrome. Então, essa síndrome, além da precocidade do surgimento dos vasos celulares, a gente percebe que tem uma face, né, esse tipo de paciente com hipertelorismo, uma bossa frontal, né, uma fronte um pouco mais avantajada, tem calcificação de foice de cérebro, pode haver alterações musculoesqueléticas, especialmente esqueléticas, pitting palmar, que é uma coisa fácil de detectar. Cistos odontogênicos, então não é raro os especialistas bucomaxilos faciais, né, os dentistas, encaminharem para a gente detectar, porque isso é um tipo de cisto que é visualizado muito precocemente e às vezes a gente dá o diagnóstico e precisa desse segmento de longo prazo. E tem outras síndromes, né? Tem Pasex, Muir-Torre e por aí a gente vai. Tem várias síndromes que podem estar associadas ao surgimento do carcinoma basocelular. Isso, que a gente tem que estar atento e sempre de olho. Isso. Apesar de ser um tumor muito comum, o carcinoma basocelular não é um só, né? E aí ele pode se apresentar sobre diversas manifestações. Então, a gente quer agora tentar passar para vocês quais as possibilidades de apresentação clínica do basocelular. A gente tem o principal, né, o mais comum, que é chamado carcinoma basocelular nodular, mas a gente tem diversas variantes que precisam ser identificadas. E é muito interessante que essa classificação não é uniforme, né? É bem desafiadora, porque dependendo do livro que você vai estudar, a classificação vai estar diferente. E os nomes também da classificação, né, Cláudia? Isso. Por exemplo, a gente tem, às vezes, nomes que são um achado histopatológico para o subtipo daquele carcinoma basocelular. Então, existe uma mistura de características clínicas com histopatológicas, né, na classificação do CBC. A tendência é a gente, como clínico, tentar utilizar a morfologia para classificar.
Mas é importante também a gente trazer alguma característica que possa indicar algum prognóstico ou alguma mudança de conduta. Daí Exato. a superposição, muitas vezes, com alguns dados histológicos, e aí isso se sobrepõe. E como em medicina nada é tão simples, muitos tumores têm um padrão misto. Então, a gente às vezes dá uma enlouquecida, não é só culpa de quem está começando, às vezes os padrões são heterogêneos e isso dificulta um pouco a apresentação. Mas falando um pouquinho do carcinoma basocelular nodular, que é o mais comum, então, quais seriam as características clássicas desse tipo de tumor, Jéssica? Então, primeiro eu vou começar pela anamnese. Eu acho que é muito importante a gente, como médico, pensar um paciente que tem uma lesão vermelha, que às vezes ele até acha que é uma espinha, ou uma feridinha que não cicatriza, que sangra aos pequenos traumas, como enxugar o rosto. Em áreas fotoexpostas, esse normalmente é a história de queixa do paciente. Isso. A gente, obviamente, pode ter uma lesão que o paciente diga que também coça, que está irritada, mas essa proliferação vascular de vasos mal formados é muito característica das neoplasias malignas, né? Uhum. Então, essa fragilidade dos vasos. Isso. Então, normalmente, a queixa da anamnese principal é essa. Uhum. No exame físico, o que é que a gente vai se preocupar? É um tipo de tumor que vai ser normalmente discretamente eritematoso, então vai ser mais avermelhado, justamente porque ele vai ter vasos. Esses vasos vão ter um aspecto, que são as telangiectasias, um aspecto de árvore, assim, ele normalmente tem um tronco central com ramificações. Isso. E aqui só para mostrar exatamente esse padrão, né, Jéssica, do carcinoma basocelular. A gente já na sua superfície, a gente visualiza esses vasos arboriformes parecendo troncos que fazem com que outros galinhos, entre aspas, né, partam a partir desse tronco principal. Então, esse padrão de vasos proeminentes que podem estar presentes na periferia e até cruzarem a lesão toda é um padrão muito sugestivo de carcinoma basocelular. Muito. E é interessante porque a borda pode ser uma borda cilíndrica, que aí, se ficar difícil para você imaginar, você pensa que é uma borda como se fosse um aspecto de uma salsicha, mais elevadinho. E ele é um tumor que tem uma característica de ulcerar. Sim. Ele é um tumor que ele tem uma característica, por causa do crescimento, de fazer isquemias, ou seja, ele faz feridas com crostas. Isso. Então, a ulceração ela pode ser vista de forma macroscópica no exame físico do olho, da visão desarmada, como na dermatoscopia a gente também consegue ver essas crostas. Isso. Então, de forma geral, são lesões papulonodulares, né, de contornos cilíndricos, com presença de telangiectasias arboriformes e com predisposição à ulceração. Além disso, uma coisa que é muito característica, que a gente visualiza no exame físico e que às vezes não é fácil para quem não é especialista, é a superfície perolada. Isso. Não é, Jéssica? O que é que seria essa superfície perolada que nós dermatologistas insistimos tanto? Exatamente. Uma forma da gente explicar é porque quando a luz entra na pele da gente, a luz ela pode ser, ela é irradiada, ela é refletida, ela sofre também refração. Então, esse bloco de células basaloides, porque o núcleo é muito grande, ele consegue refletir mais essa luz. Então, é como se a gente estivesse olhando para uma lesão e visse como se fosse um flash, um reflexo. Isso. E uma forma da gente conseguir examinar, se você ao olhar a lesão e não conseguir perceber esse brilho perolado, é você manipular a lesão, e aí com a luz que está incidindo ele começa a brilhar. Isso. Como se fosse um flash, né? Uma luz de flash. Dá a impressão de flash, dá a impressão de uma superfície mais lustrosa, né? Isso, e a ideia sempre é comparar com a pele adjacente, e se você tiver condição de ter um instrumento que possa incidir luz, um celular, né, um dermatoscópio, facilita muito essa visualização. Né? Então, esse seria o carcinoma basocelular clássico. Mas, além deles, a gente tem outros tipos de apresentação morfológicas. Quais seriam os outros? A gente tem o carcinoma basocelular superficial, eu acho ele super interessante, porque ele mimetiza, por exemplo, doenças inflamatórias, por exemplo, a psoríase, porque ele normalmente é uma mácula ou uma placa eritematosa e às vezes pode ter até escama. Então, e tem uma característica de gostar de tronco. Isso. E aí é uma lesão que às vezes o médico às vezes fica achando que é uma psoríase ou que é um eczema. O médico começa a passar corticoide naquela lesão para não tentar, responde. Não vai responder. E aí, um bom exame físico e uma dermatoscópica vai... E o difícil nesses casos de carcinoma basocelular superficial é que o paciente, em geral, não tem queixa, né? Psoríase, às vezes, arde, descama, coça. Eczema nem se fala, coça muito. Mas é uma lesão que acaba sendo negligenciada pelo próprio paciente porque não traz queixa relevante. Não sangra fácil, não costuma incomodar. E a característica é exatamente essa. São lesões eritêmato-descamativas, geralmente bem delimitadas,
que na dermatoscopia, né, nós dermatologistas conseguimos visualizar muitas vezes a presença de escamas, algum grau de brilho, mas principalmente a presença de vasos dilatados e até glomerulares sobre a superfície. Exatamente. Né? E é muito interessante que nesse subtipo os homens são mais frequentes. E a frequência de ser no tronco. Agora a gente tem que ter um cuidado de uma pegadinha, porque essa é uma lesão multicêntrica. Isso. Então, às vezes, quando você retirar essa lesão, o paciente que você vai acompanhar, porque pode voltar, na verdade, porque não foi retirado completamente. Isso. Né? Então, além do tratamento cirúrgico, é um CBC, como o nome diz, que é superficial. Então, teoricamente, ele poderia ser tratado de outras formas que a gente vai falar mais em breve. Exatamente. Então, além do CBC nodular, o CBC superficial, né, a gente vai mostrar para vocês outras características que nós, dermatologistas, também encontramos, de forma geral, em diversos tipos de CBC. Então, a gente visualiza, como nessa primeira imagem, né, a presença de brilho, uma lesão papulonodular, com esses vasos, né, arboriformes bem na superfície, ó, atravessando a lesão. Outra coisa bem interessante que alguns não sabem é que o baso celular, apesar de derivar de células basaloides, ele pode mostrar pigmento em sua superfície. E aí esse pigmento tem diversas formas de distribuição, e uma delas é a chamada folha, né, padrão arboriforme de pigmentação. Como é que a gente identifica isso, Jéssica? É muito interessante. Essas imagens que a gente está expondo para vocês são imagens de dermatoscopia. Então, daí a importância, muitas vezes, da gente, além do exame de visão desarmada, a gente fazer a dermatoscopia. Então, aumenta a acurácia muito, até dos especialistas. Para vocês terem uma ideia, o uso do dermatoscópio faz com que a gente tenha uma acurácia acima de 90%. Então, é mandatório no exame físico a gente complementar com a dermatoscopia. Então, os vasos arboriformes perfeito, e do pigmento a gente tem essa folha de bordo aí, que é muito interessante. Ela fica como se fosse aquela folhinha do Canadá. A gente consegue classificar ela e até a gente dá um respiro, porque a lesão pigmentada a gente fica com medo de ser um melanoma, né? E aí a gente vê que é a folha de bordo. Outra apresentação, que é como se fosse o início de uma folha de bordo, né? É o de raio de roda, que a gente está conseguindo ver na terceira imagem. É um raio de roda, nem sempre esperem a perfeição do raio de roda. Raio de roda, às vezes, meio defeituoso, que a gente brinca, nem sempre vem plenamente apresentado, né? Mas você vê que parece, tem um pontinho e querendo fazer o raio de roda no contorno. A ideia é você presumir que seriam raios de roda, né, completos ou incompletos na lesão. Isso é o que a gente valoriza muito no exame dermatoscópico. E essa pigmentação também pode ser um pouco mais profunda, como a gente visualiza aqui nessa lesão, e tem um padrão mais em bloco, né, mais nodular, né, de pigmentação. De ninhos ovoides. De ninhos ovoides, exatamente, chamados de ninhos ovoides. Os raios de roda estão mais bonitinhos nessa. Olha, aqui o raio de roda, está aqui nessa quinta imagem, mais completa, tá? Então, imagina aqui meio raio de roda, né? Mas a gente sabe que aquilo ali é uma projeção de pigmentação característica do carcinoma basocelular. E isso pode se somar, né, em uma única lesão, e inclusive se acompanhar com ulceração, né, que a gente já visualiza na dermatoscopia, e presença de crusta. Então, esses são elementos que a gente valoriza muito no exame físico. Aqui mais um exemplo de carcinoma basocelular nodular, ulcerado. Com superfície perolada, né, bem delimitado, borda cilíndrica. Então, bem importante da gente caracterizar. E aqui uma lesão mais superficial, uma lesão eritêmato-descamativa bem delimitada, que poderia confundir com outros tipos de lesões, como a gente já falou. Aqui, olha, até em lesão bem extenso, esse tipo de vaso celular tem um crescimento muito superficial e radial, então ele pode atingir dimensões grandes, não necessariamente com profundidade, mas precisam ser tratados como tal, né? Outro exemplo, esse é um padrão que às vezes pode confundir, tem um aspecto até multicêntrico, fica em dúvida se trata de uma lesão só ou não, mas a gente tem que ter todo cuidado e abordar, né, da forma mais correta possível. E temos também um padrão clínico que é, às vezes, mais trabalhoso, que denota um risco maior, que é o chamado carcinoma basocelular morfeiforme ou esclerodermiforme. Quais seriam essas características, Jéssica, desse tipo de carcinoma? Ele tem um aspecto de uma placa atrófica. Ele é como se fosse uma área
sofrer uma queimadura, uma área atrófica, ou seja, então a gente exclui um pouquinho aquele raciocínio de um nódulo, que tumor vai ser sempre nódulo, ele tem uma invasão maior, uma agressividade maior, ele é mais profundo e as margens são mal delimitadas. Isso. Então, é muito interessante quando um paciente chega com a queixa, ele vai chegar com uma queixa diferente, de uma área do rosto ou do tronco que está reduzida, que está mais afundada e que está tendo vasos. E aí os vasos arboriformes é que vão guiar muito a gente. Isso. O aspecto das telangiectasias vão guiar muito para a gente pensar na possibilidade e realizar a biópsia. E não é raro, às vezes, um padrão de base celular se iniciar com aquela queixa clássica de ulceração, de feridinha que não cicatriza, e às vezes ele passa por fases que cicatrizam, ferem. E às vezes o paciente vem para consulta com um quadro que lembra uma grande cicatriz atrófica com vasos e diz, doutor, eu tinha uma ferida, mas cicatrizou, não tenho mais nada. E na realidade a gente sabe que é o padrão do vaso celular que tende a ser mais infiltrativo, a produzir mais colágeno entre as bandas, né, de celulares. Isso. E acaba tendo esse aspecto clínico que falseia as margens e faz enganar o paciente achando que não tem mais lesão, né? E aí a gente tem que estar muito atento a esse diagnóstico que pode passar. Aqui seria realmente o exemplo, né, do carcinoma basocelular morfeiforme. A lesão é tudo isso aqui, ó. A lesão toda, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado para se atentar, né? E aí o tratamento, muitas vezes cirúrgico, é difícil, porque até para o colega que vai retirar essa lesão cirurgicamente, acaba muitas vezes tendo dificuldade de delimitar a margem. Então a gente já classifica como um tumor de um risco maior, né? Outro paciente com base celular na área do canto, na região paranasal, uma lesão papulonodular eritematosa, né? Também característica. E esses seriam praticamente os principais. E temos também o basocelular infiltrativo, né? Microinfiltrativo, que muitas vezes clinicamente se confunde com o morfeiforme, e por ser um dado muito mais histológico do que clínico. Mas isso tudo precisa ser caracterizado clinicamente e também histopatologicamente, para que em conjunção consigamos classificar se esse CBC é de mais alto ou maior ou menor risco, né? Digamos assim. Isso. E é muito interessante que se a gente tiver que pensar em 3 subtipos que vão assustar a gente vai pensar no morfeiforme, que é o esclerodermiforme que a gente falou, no infiltrativo e no micronodular. Isso. E aí você vai dizer assim, mas Jéssica, vocês não mostraram nenhuma imagem do micronodular. É porque é histológico. Então, a gente nunca vai achar que o CBC é um câncer simples, até a gente ter a certeza de que subtipo histológico é ele, né? Então, a gente tem que ter a gente tem que ser muito agressivo no tratamento, ser muito cauteloso nisso para não trazer maiores danos para o paciente. Então, antes de tratar, a gente tem que classificar morfologicamente e, se possível, histopatologicamente, para a gente definir o tratamento. Isso. E o tratamento, Jéssica? Como é que a gente pode escolher a melhor terapia para os carcinomas basocelulares? É justamente isso. A gente vai ter que primeiro classificar ele em baixo risco ou alto risco. E aí, baixo risco e alto risco de quê, né? De recidiva, né? Então, a gente sabe, de forma muito simples, que baixo risco é quando o CBC ele é no tronco. Ele é tronco e extremidade. Se eu fosse falar lesões menores de 2 centímetros em tronco e extremidades, são CBCs de baixo risco. Eu vou poder fazer as terapêuticas para o câncer de baixo risco de recidiva. Com exceção de extremidades, de mãos, pés, genitálias. Isso. E eu lembro que na literatura também colocam até região pré-tibial também como área de alto risco, alto alguns risco. questionam isso. Exato. E aí a gente poderia conduzir assim. De alto risco, a gente vai classificar os de face, então, região couro cabeludo, que é muito vascularizada, face, pescoço, são consideradas de alto risco. Lesões no tronco e extremidades maiores de 2 centímetros, se a gente for estipular. E aí, nesses de alto risco, a gente tem que ter condutas, tem que ser mais ainda precavido contra complicações. Isso. E existe uma distribuição topográfica que também pode apontar um risco maior de recidiva, né? Tanto de frequência, que são áreas já naturalmente mais expostas ao sol, mas também de recidiva e que podem indicar que esse basocelular precisa ser mais bem tratado, entre aspas, né? Mais bem conduzido, sem muita economia no sentido de intervenção, do que outros de área corporal, por exemplo.
e essa zona é a chamada de zona H. Então, zona H seria mais ou menos o desenho formado dessas áreas de exposição ao sol, né, da área facial, que são predispostas a surgirem CBC, mas que têm um risco aumentado de recidiva. Então, a gente diz que lesões de base celular que surgem nessa área rosada, que a gente está visualizando, né, aqui na imagem, quem estiver nos acompanhando aí no YouTube, essas lesões dessas regiões são consideradas de alto risco. Isso. Né, Jéssica? Então, elas podem ter, tipo, meio milímetro. Elas isso. são consideradas de alto risco. Elas não são para a gente fazer algumas terapias que a gente vai dizer que não pode fazer. Isso. Então a gente envolve a parte de orelha, né, área temporal, área lateral facial, área periorbitária como um todo. Muito. E área centrofacial, que envolve a região nasal e supralabial. Então, de forma geral, pensar visualmente nessa região. E vai até o sulco nasogeniano, ele é englobado. Então, você tem uma lesão próxima à asa nasal, é considerada também de alto risco. Independente do tamanho, né? E é importante que nem tudo é tamanho. Tamanho não é documento, pode atrapalhar, mas sigamos. E aí os tratamentos são, de forma geral, cirúrgicos e também de outras formas. Quais seriam as outras formas de tratamento que a gente vai abordar em outro podcast, com certeza, para detalhar um pouco isso mais. Mas quais seriam os tratamentos, de forma geral, do carcinoma base celular? A gente pode fazer os outros sem ser a exércise cirúrgica, a gente pode fazer Imic Mode é uma opção, terapia fotodinâmica também é uma opção, criocirurgia nos pacientes com idosos que não podem fazer procedimentos cirúrgicos. A gente pode fazer também Efurix também, que é o 5-fluoracil. É uma opção também. Isso. De forma geral, a gente considera que a cirurgia é o tratamento padrão para carcinoma base celular. Isso. E aí, dependendo da classificação, se for alto ou baixo risco, isso vai definir que margem deve ser adotada naquela lesão. Que isso a gente vai ser tema de outro podcast com mais detalhes. Isso. Mas, de forma geral, lesões pequenas, de baixo risco e superficiais, elas podem ser tratadas com essas medidas que Jéssica falou, né? Medidas de medicações tópicas que envolvem 5-fluoracil, uso de Imic Mode, né, criocirurgia, eletrocirurgia com curetagem, tudo isso pode ser foco de tratamento, tá? E dependendo do risco, se tiver risco realmente de lesão secundária, lesão metastática, linfonodal, parotídea, muitas vezes a gente faz uma complementação junto, né, em associação com a oncologia, muitas vezes a gente precisa fazer radioterapia, quimioterapia e outros trabalhos. Sim. Isso será foco, né, de outro podcast, mas o que a gente quer salientar aqui é que diagnóstico é fundamental e o segmento desse paciente é fundamental. Então, o acompanhamento dermatológico é de eleição e mandatório para pacientes com um ou mais basocelulares. Né? Por que isso é importante? Esse paciente teria só o risco de uma única lesão, Jéssica? Exatamente. O paciente ele dobra o risco dele de ter mais um novo câncer, um novo CBC. É muito interessante que o órgão, quando você tira o carcinoma basocelular para curar ele, você tirou só ele. Mas a pele toda daquela região foi uma área que foi irradiada, que recebeu ultravioleta. Então, o paciente continua tendo risco, e a gente chama até de campo cancerizável, né? Isso é um outro tema também. E o paciente continua tendo risco a ter novos cânceres de pele. Isso. Então, é um paciente que a gente vai otimizar mais fotoproteção, a gente vai otimizar muito proteção física também, uso de chapéu, procurar sempre a sombra, né? Isso. Protetor solar. Isso. Então, a gente sabe que o basocelular surgiu numa área exposta ao sol, apesar da remoção e tratamento daquela lesão, toda uma área foi submetida à exposição ao sol e aquela área é uma área de risco. O basocelular não se origina de outros precursores, ele surge como tal, mas, de forma geral, os fatores de predisposição acabam sendo comuns do carcinoma espinocelular e basocelular. Então, a gente vai vigiar esse paciente como um paciente de alto risco para um novo câncer de pele não melanoma. Exatamente. Né? E aí a prevenção é imprescindível, que a gente quer realmente caprichar, inclusive em quem já teve ou quem ainda não desenvolveu o basocelular, que é o reforço de medidas de fotoproteção. E quais seriam essas, de forma geral, que a gente poderia orientar para os nossos pacientes, Jéssica? Usar fotoprotetor, o paciente deve usar um FPS, quem não teve, acima de 30, quem já teve, acima de 50, acima de 70, para ter uma fotoproteção um pouquinho maior. Reaplicar o protetor solar, utilizar na quantidade adequada, a gente vai ter uma publicação sobre isso. Reaplicar. É muito interessante também o paciente usar camisas de fotoproteção em atividades recreativas, como exercício físico, também em praias, piscinas. O
paciente procurar sempre a sombra. Então, a gente tem um índice ultravioleta que a gente consegue, é como a temperatura, é como chuva que a gente... Então, você pode ir nos sites que você vai avaliar exposição, chuva, nuvem, né? Dia nublado. Exato. Você olhar para o índice ultravioleta, então se ele estiver alto ou muito alto, você já tem que fazer todas as medidas de fotoproteção, usar chapéu, não pode se realizar bronzeamento artificial, é proscrito, né? É proibido se bronzear, né? Pelo risco de câncer. Se bronzear em câmaras de bronzeamento, né? Isso, naturalmente pode acontecer em atividades de lazer. De lazer, mas não que a gente vá proibir qualquer medida de ir da praia ou atividade em área externa, né? O que a gente pede é que seja que tenhamos uma postura responsável nessa fotoexposição. Vai à praia, respeita um pouco o horário, está no horário de maior incidência de radiação ultravioleta, vamos colocar, além do protetor, chapéu, óculos escuro, né, camisetas, tudo é válido, né? Exatamente. Tudo é válido para que aquilo ali a gente minimize a probabilidade do risco cumulativo e mais na frente a gente pague caro. Exatamente. Então, a ideia é essa, né, Jéssica? Vamos ainda falar um bocado sobre carcinoma basocelular pela importância e pela frequência. Exatamente. Né? Se você gostou desse podcast, esperamos vocês no YouTube, no Instagram, em todas as nossas redes sociais. Indique para um amigo e nos acompanhe para saber mais.